Eu me lembro daquela casa como se fosse um castelo de vidro, onde tudo era transparente, mas ao mesmo tempo nada podia ser tocado de verdade. Cresci sob a sombra de uma mãe que, na ânsia de reconstruir a vida, abriu a porta para um novo homem. Ele entrou sorrindo, com promessas de um lar completo, de uma família feliz. E por um tempo, a imagem se sustentou. Bonecas enfileiradas na prateleira, risadas no quintal, o cheirinho de bolo no forno. Mas a transparência do vidro revelava demais para quem quisesse ver e, ao mesmo tempo, guardava segredos nas profundezas da alma. A princípio, eram apenas olhares que se demoravam um pouco demais, um toque no ombro que parecia se estender, coisas pequenas, quase imperceptíveis, que a gente aprende a normalizar, a engolir, a disfarçar. Mas o corpo tem memória, e o meu começou a sussurrar no escuro, antes mesmo que a minha mente pudesse sequer compreender o que estava acontecendo. Eram calafrios que não vinham do frio, um nó na garganta que impedia as palavras de sair e a sensação constante de que, mesmo em um lugar cheio de luz, uma escuridão se aproximava, lenta e silenciosa, como uma sombra que se alonga ao entardecer. Eu comecei a dormir com o travesseiro apertado contra o peito, como se ele pudesse me proteger de algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia em cada fibra do meu ser. A casa de vidro, que deveria ser meu refúgio, aos poucos se transformava numa prisão, e o sussurro no escuro em um eco constante de medo e de uma vergonha que eu ainda não entendia por que sentia. Aquele cheiro de mofo e doce que me acompanhou por anos, ele começou ali, naquela casa. Aos poucos, a transparência do vidro começou a rachar. Não de uma vez, mas em pequenos estilhaços invisíveis a olho nu, que só quem estava dentro podia sentir. As conversas da minha mãe com ele se tornavam mais baixas, os sorrisos mais forçados. Eu, uma criança, absorvia tudo como uma esponja, sem entender, mas sentindo. O cheiro de bolo se misturava com o cheiro de fumaça, de algo queimado. E então ele começou a mudar. Aquele sorriso que parecia tão acolhedor, agora parecia ter uma borda afiada. Os toques se tornaram menos inocentes, mais invasivos. Lembro-me de uma vez, eu estava brincando com minha boneca, uma boneca de pano com cabelos de lã amarela, sentada no chão da sala. Ele passou por mim. Parou. Meu corpo enrijeceu antes mesmo que eu soubesse o porquê. Ele se abaixou, me chamou e, com uma desculpa qualquer, tocou meu cabelo, demorando-se demais. O toque na nuca, aquele arrepio, não era um carinho, era uma marca, um prenúncio. Minha boneca de cabelos amarelos parecia me encarar com seus olhos de botão, como se soubesse, como se me avisasse. Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Minha voz se calou. O silêncio da casa, que antes era apenas paz, virou uma cumplicidade macabra. E eu, na minha inocência infantil, comecei a me culpar por sentir aquilo, por ter um corpo que reagia de uma forma que eu não controlava e por carregar um segredo pesado demais para minhas pequenas mãos. A rachadura, na realidade, se abria e eu começava a cair por ela. Era como se eu estivesse em um palco e as luzes se apagavam, deixando-me à mercê de uma plateia invisível. A casa de vidro, antes transparente e ilusoriamente segura, tornou-se um labirinto de espelhos distorcidos. Cada reflexo mostrava uma parte de mim que eu não reconhecia ou que eu tentava desesperadamente esconder. Os toques se intensificaram, os sussurros no escuro se tornaram mais audíveis, mas não em palavras, e sim em gestos, em invasões silenciosas. As noites eram as piores. A casa dormia, mas eu permanecia em um estado de alerta constante, com os sentidos aguçados, o coração batendo como um tambor na caixa torácica. Lembro-me de uma noite em particular. Aquele cheiro de mofo e doce estava mais forte do que nunca. Minha mãe estava fora e eu me encolhia em minha cama, sob os lençóis que pareciam pesados demais, incapazes de me proteger. Ouvi os passos na escada, o ranger da madeira antiga que parecia gritar no silêncio. A maçaneta do meu quarto girou. Eu prendi a respiração. A porta se abriu lentamente e uma silhueta se desenhou contra a pouca luz que vinha do corredor.
Era ele. Não havia palavras, não havia gritos, apenas o silêncio, a escuridão e o pavor que me consumiam. Ele se aproximou da cama. Eu me fiz de morta, fingindo dormir profundamente, rezando para que fosse um pesadelo, para que eu acordasse a qualquer momento. Mas eu não acordei. O toque desta vez não foi sutil, foi invasivo, violento, e a minha inocência se estilhaçou junto com a imagem daquele homem que deveria me proteger. Aquele momento marcou um ponto de não retorno. O mundo se dividiu em antes e depois. O ar se tornou rarefeito, o chão sob meus pés instável, e eu, uma criança, fui tragada para um abismo de terror e de uma vergonha que, por muito tempo, eu acreditaria que era minha. Minha alma, antes uma tela em branco, foi manchada com uma tinta escura que parecia impossível de remover. Depois daquela noite, o mundo se tornou um palco onde eu tinha que atuar. Aprendi a vestir uma máscara, sorrisos forçados, olhos que desviavam e uma parede invisível que eu erguia ao redor de mim. O segredo era uma bola de chumbo no estômago, pesando, sufocando. Eu observava minha mãe, seus olhos cansados, sua vida que parecia girar em torno daquele homem e de uma felicidade que eu sabia ser uma farsa. Ela não via ou não queria ver a fumaça que saía das rachaduras no vidro. E eu, em meu silêncio, sentia a culpa de não falar, de não protegê-la de algo que a consumia também, ainda que de outra forma. Eu me tornei uma mestra na arte de esconder a dor, o medo, a repulsa. Esconder os pesadelos que me acordavam suada no meio da noite. Esconder o nojo que sentia de mim mesma, como se o que ele fez tivesse maculado a minha essência. Comecei a evitar certas roupas, certos lugares da casa, certas horas do dia. O espelho se tornou um inimigo, porque cada reflexo parecia me lembrar daquela noite, daquele toque, daquela invasão. E o cheiro de mofo e doce, ele se tornou um gatilho, um aviso, uma lembrança constante. Eu me perguntava se as outras pessoas podiam ver, se podiam sentir o que eu carregava. Minha infância foi roubada, trocada por uma vigilância constante, por uma hiperpercepção dos perigos do mundo. A casa de vidro, que já foi um lar, era agora um palco para a maquiagem da aparência, onde cada um fingia que estava tudo bem, enquanto por dentro tudo desabava. Os anos se passaram e a casa de vidro finalmente se quebrou, mas os cacos, invisíveis, continuaram a cortar. Ele se foi, e a ferida, ao invés de cicatrizar, apenas se fechou por cima, encapsulando o veneno. Cresci com uma bússola interna desorientada. Os relacionamentos que eu buscava, sem perceber, ecoavam a mesma dinâmica. Eu me via atraída por homens que, de alguma forma, me lembravam dele. Não conscientemente, claro. Era uma sensação, um padrão sutil de controle, de desrespeito aos meus limites, de uma intimidade que se tornava invasiva. Era como se a minha alma estivesse viciada na repetição do trauma, buscando, de forma distorcida, resolver aquilo que ficou pendente. As discussões com minha mãe sobre qualquer limite, qualquer desejo meu, sempre esbarravam numa barreira, numa imposição sutil, como se a minha voz, aquela que foi silenciada lá atrás, ainda não tivesse direito de existir. Lembro-me de um namorado anos depois. Um dia, ele se aproximou por trás, tocou meu ombro de repente. Naquele segundo, o cheiro de mofo e doce invadiu minhas narinas. Minha respiração travou, meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu me virei bruscamente, com os olhos arregalados, o pavor estampado no rosto. Ele não entendeu, eu não consegui explicar. Era o pânico daquela escada, daquele quarto escuro, reencenado. Eu tentava lutar contra esses padrões, mas eles eram um imã invisível, me puxando para as mesmas situações, para o mesmo tipo de dor, para a mesma sensação de não ter controle sobre meu próprio corpo e minhas próprias escolhas. O medo, antes de um homem, transformou-se no medo de mim mesma, da minha própria incapacidade de quebrar o ciclo. Eu me sentia presa, como se a vida fosse uma peça de teatro onde eu era obrigada a repetir o mesmo papel, cena após cena, sem conseguir mudar o roteiro.
O recalque agia, mantendo a memória guardada, mas o corpo falava e os ecos da repetição eram ensurdecedores. Chegou um ponto em que a pressão interna se tornou insuportável. A vida parecia uma panela de pressão, com a tampa prestes a explodir. A angústia, o vazio que mencionei no início, era o acúmulo de todos esses anos de silêncio, de todas as vezes que engoli o choro, que desviei o olhar. Eu me sentia como uma boneca de pano, daquelas que eu brincava, mas com os braços e pernas costurados, incapaz de me mover, de reagir. Uma raiva surda começou a crescer dentro de mim, uma raiva que eu não sabia para onde direcionar. Era a raiva dele, sim, mas também raiva de mim, por ter me calado, por ter permitido, por ter me sentido culpada. E raiva de minha mãe, por não ter visto, por não ter me protegido. Houve um dia, recente, em que eu estava arrumando um armário velho. Tirei uma caixa empoeirada e dentro dela encontrei uma das minhas bonecas antigas. Não era a de cabelo amarelo, mas uma outra, de porcelana, com um vestido rendado. Ao pegá-la, senti a porcelana fria e, de repente, o cheiro de mofo e doce. Foi um estalo, uma cascata de imagens, de sensações, de vozes que eu havia silenciado por tanto tempo. Senti meu corpo estremecer, as mãos tremerem. Caí de joelhos no chão. As lágrimas vieram, não uma ou duas, mas um dilúvio, um rio represado por décadas. Era um choro de criança, de menina assustada, de mulher ferida. O grito que eu nunca dei, o grito abafado sob os lençóis daquela noite, irrompeu de dentro de mim, mas sem som. Era um grito mudo, de dor lancinante, de luto por uma infância perdida, por uma inocência roubada. Senti a vergonha me invadir, mas, pela primeira vez, também a raiva de quem me fez senti-la. Era como se o corpo finalmente expulsasse aquilo que a mente se recusou a processar. E eu estava ali, no chão, desfeita, mas, paradoxalmente, começando a me juntar novamente, peça por peça, sob o peso da verdade que finalmente emergia. Depois daquele desabamento no armário, algo mudou. A escuridão ainda estava ali, mas agora eu podia ver as bordas. A vassoura, a boneca, a casa de vidro, o cheiro de mofo e doce, as escadas. Todas essas imagens, antes soltas e aterradoras, começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça macabro que finalmente começava a fazer sentido. Aquele vazio que eu sentia não era de ausência, mas do espaço ocupado pelo trauma não nomeado, pela sombra que eu carregava. A angústia era o corpo falando que a boca calou. Percebi que o medo que me paralisava não era de um monstro genérico, mas do reflexo distorcido de um desejo do outro, do desejo dele projetado sobre mim, que me fez sentir culpada. A culpa não era minha, era o peso da projeção, da perversão. O corpo que falava através dos pesadelos, do aperto no peito, dos calafrios, era o meu corpo tentando me alertar, tentando me proteger, mesmo quando minha mente se esforçava para esquecer. Entendi que a compulsão à repetição, essa busca por padrões semelhantes nos meus relacionamentos, era a minha tentativa inconsciente de reescrever a história, de, talvez, da próxima vez, ter o controle que me foi negado. A cena da vassoura, antes tão abstrata, ganhou um significado cruel. A tentativa desesperada de varrer a sujeira para debaixo do tapete, de esconder o que havia acontecido, de recalcar a verdade. E a boneca de cabelos amarelos que parecia me encarar era o símbolo da minha própria inocência perdida, um espelho da criança que assistiu, impotente, à sua própria violação. Não é que a dor tenha sumido, mas ela ganhou um nome, uma forma e, com isso, um novo lugar. Não era mais uma força invisível me puxando para baixo, mas uma ferida que, agora exposta, podia começar a ser curada. O trauma não era mais um segredo vergonhoso, mas uma cicatriz, um testemunho da minha resistência. Eu vejo, agora, que a casa de vidro nunca foi realmente transparente para os outros, apenas para mim. E os cacos, que por tanto tempo me cortaram por dentro, hoje parecem pontas de luz, cada um revelando um pedaço da verdade.
A dor não desaparece como em um passe de mágica, mas a sua natureza se transforma. Ela deixa de ser um peso sufocante para se tornar uma correnteza que, embora forte, me leva para a frente, não mais para o fundo. Aquele cheiro de mofo e doce ainda surge, ocasionalmente, como uma maré que traz de volta lembranças esquecidas. Mas agora, quando ele aparece, não é mais um gatilho para o pânico, e sim um lembrete de que eu sobrevivi, de que a criança assustada cresceu e encontrou sua voz, ainda que demore. A boneca de porcelana, com seu vestido rendado, não é mais um objeto de pavor, mas um símbolo da minha própria fragilidade e, ao mesmo tempo, da minha resiliência. Eu aguardei. Ela me lembra que mesmo o mais profundo dos silêncios pode ser quebrado. Entendo que a cura não é um destino, mas uma jornada. Não é esquecer, mas ressignificar. E que o corpo tão traído é também o meu maior aliado. O guardião da memória que, finalmente, se permite ser ouvida. O que ele fez não foi apenas um ato, foi um roubo, uma distorção. Mas a história não termina ali. A história continua comigo, com a mulher que sou hoje, que aprendeu a costurar os cabros estilhaços. E naquela noite, embora eu não tenha dormido em paz por anos, eu estava, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente acordada dentro de mim.